Agora, vitória do Goiás no estádio da Serrinha na estreia. Vamos lá com o Guto. Guto Ferreira. Pessoal, boa noite a todos. Já conosco para a entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Guto Ferreira. Lembrando que estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Seja bem-vindo, você torcedor do Goiás, que a partir de agora passa a acompanhar a entrevista coletiva. Quem está ao vivo tem a preferência, André, abre a entrevista coletiva. Obrigado, Fernando. Guto, André Rodrigues, da Band News FM. Oi, André, está servido uma água nativa ou não? Opa, essa é maravilhosa, professor. Parabéns, né? Estreou com o pé direito, Goiás, do Goianão, 1-0 na Aparecidense. Professor, a sua avaliação do jogo e um ponto que chamou a atenção nossa na escalação, né? O Nicolas no banco. Foi condição física? Foi realmente a pré-temporada? Eu queria a sua avaliação da vitória e o fator Nicolas no banco, que chamou a atenção para a gente. Tem situações que você tem que pensar no todo, você não pode pensar num jogo só. Né? Nós vamos jogar, a gente ia jogar e jogamos, fizemos uma partida difícil contra a quarta força do Estado em termos de classificação dentro do Campeonato Brasileiro, que é a equipe da Série C, que quase que brigou pelo acesso, que tem pelo menos 20 dias na nossa frente em termos de trabalho, e menos de 66 horas nós vamos jogar um clássico. O Atlético jogou uma partida contra uma equipe teoricamente inferior ao Aparecidense. O campeonato pode provar o contrário, até porque o Grêmio Anápolis é uma equipe que já teve bons resultados dentro do... A gente avalia pela classificação dentro do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio Anápolis é, inclusive, uma equipe que revela muitos jogadores. Em Portugal, está cheio de jogador que passou pelo Grêmio Anápolis. Né? O Atlético fez um jogo lá muito bom. Nós tínhamos um jogo para quarta-feira. Teríamos um dia a mais de descanso. À medida que o jogo passou para quinta, nós temos que distribuir. Temos que distribuir e montar estratégia. Foi o que nós fizemos. Distribuímos o elenco que tinha condições de jogo e montamos a estratégia de usar de uma maneira que a gente tivesse algumas peças zeradas para a partida de domingo também. O Atlético também está na nossa frente, em termos de treinamento, embora tenha começado praticamente no mesmo dia. Eu cheguei com uma programação já pronta, né, que já era uma coisa definida, sobre aquele intervalo entre Natal e Ano Novo. Então, e nós estamos trabalhando uma construção de equipe. O Atlético transitou com o mesmo treinador. Manteve uma espinha dorsal, trouxe outras peças, né? Mexeu como a gente mexeu. A diferença é que eles tinham um treinador já com uma filosofia implantada e eu estou implantando uma filosofia. Então, essa tendência de eles estarem momentaneamente na nossa frente em termos de trabalho. Agora, isso não quer dizer que em termos de resultado isso vai se efetivar. Até porque a hora que a bola rola, muitas coisas acontecem. Né? Tem muita coisa em jogo e hoje, por exemplo, a gente conseguiu reverter uma situação. Né? A nossa equipe ela vai estar numa condição bem melhor daqui mês e meio. Né? Tem muita gente ainda que não está nem regularizada para entrar, para disputar posição, para se condicionar. E aí a gente vai ter condições de estar rodando a equipe e mantendo os jogadores, como a gente sempre falou nos clubes que a gente passou, de tanque cheio. Quando o jogador entra de tanque cheio contra uma equipe que está com o tanque pela metade, a tendência é a gente ter vantagem. Tudo isso faz parte da estratégia do jogo. Né? Então, o Nicolas passa por isso também.
E o Felipe merecia a oportunidade, porque vinha treinando muito bem. Boa noite, Guto. Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes. Pegando até o gancho da sua resposta, já projetando o duelo contra o Atlético Goianiense no domingo, clássico, a gente pode esperar, então, algumas alterações em relação ao time que começou o jogo de hoje? Tendências. A cada jogo, por um período bom, nós vamos ter que ter alterações. Porque você jogando toda semana, 2 vezes na semana, você vai treinar quando? Você vai descansar o time quando? E se você não elevar a condição física da equipe e jogar, tem uma coisa na preparação física que o futebol não trabalha com isso, mas o corpo humano trabalha dessa maneira, que chama pico de performance. Se você jogar em demasia e não recuperar o suficiente, e esse tempo que estão nos dando jogando quarta e domingo, não existe tempo suficiente para descansar o jogador, ele corre 2 riscos. O primeiro de lesão e o segundo de atingir pico de performance. Atingindo o pico de performance, em vez dele subir, dele melhorar, ele começa a cair. Porque ele já não tem força para seguir. Então, nós precisamos estar rodando os jogadores, porque o nosso objetivo é chegar com a equipe muito bem nas competições para frente, nessa também. Mas agora, nós temos que preparar os jogadores. Então, nós temos que usar da melhor maneira possível todo o plantel para a gente ter tempo de trabalhar todo o grupo. Guto, boa noite. Natália, aqui da Rádio CBN. O desempenho do Goiás hoje ficou acima do que você esperava, abaixo do que você esperava ou naquilo que você esperava? Eu acho que, em cima de todas as dificuldades que nós tivemos, né, eu acho que ficou dentro de uma situação boa. Do que eu quero para o Goiás, ficou ainda muito baixo, nem podia ser próximo do que eu quero para o Goiás, né? Isso demanda tempo, demanda trabalho, demanda descanso, demanda jogos para dar lastro, para dar ritmo, enfim, vencer é importante para aumentar a autoestima, nível de confiança. Então, tudo é uma somatória para que a gente chegue no momento decisivo com a equipe inteira e não com a equipe quebrada. E chegue na principal competição do ano com uma equipe bem preparada e não uma equipe já arrebentada. Sim. Desculpa. Vamos de novo. O senhor disse que pensou numa estratégia até em ter as peças zeradas para o próximo jogo e começou o jogo com 4 remanescentes da última temporada. Vem os outros 3 no segundo tempo e o Goiás muda de postura. Eu queria que você falasse principalmente da entrada desses jogadores, até ser mais fácil nesse primeiro jogo ter jogadores que se conhecem em campo. Então, trabalho... Primeiro, lastro, né? Lastro. Eles terminaram o ano jogando competição de altíssimo nível, de alta intensidade. Então, são jogadores que estão numa condição acima do que aqueles que entraram jogando inicialmente. Um é um menino, né? Com um potencial muito grande, e o outro o o Felipe, que também é um jogador que tem um potencial muito grande, mas ainda não tem o ritmo de jogo do Nicolas. Mas é um jogador que daqui a pouco vai começar a surpreender. A hora que a gente coloca a maioria, aumenta o conjunto, aumenta a intensidade do jogo,
né? Aumenta a maturidade da equipe. Porque maturidade não é só do jogador, é da equipe. À medida que tem muitos jogadores que se conhecem, né? E sabe como cada um, a cada lance, como cada um interpreta a ação, ele já fica na espera se ele tem que passar, se ele tem que ficar, que tipo de bola cada um gosta de receber, né? E o nível de precisão também aumentou. Normal, normal. Então, isso faz parte também. Humberto, PUC TV, radiodifusora, professor. Lembro do episódio da pamonha, de repente já conheceu lugares onde tem pamonha boa aí, né? Queria te perguntar o seguinte, o Igor Torres já é o artilheiro do Goianão, ele fez 2 lá pelo Atlético, né? E o jogo é 10h30 da manhã. Te faz pensar, porque hoje você entrou com um time mais ofensivo, 3 atacantes, João Paulo ali na meia, que é um meio ofensivo. Te faz pensar nesse jogo, de pôr mais um jogador de marcação, ou um terceiro zagueiro, ou um terceiro volante, entrar mais precavido? Isso é uma pergunta que jamais eu te responderia. Até porque é o Eduardo, né? Com certeza ele vai ouvir aqui. Você acha que eu vou dar as dicas para ele? Ele que corre atrás, né? Você está fazendo o seu serviço, está cutucando. Eu não vou responder. Então vou pedir desculpa para você, mas não vou dar essa dica para você. Oi? Cara, lógico que é um pouquinho mais difícil, mas nós treinamos até agora a maioria dos treinamentos pela manhã. Então, questão de adaptação, Deus queira também que tenha, porque a maioria dos dias que nós treinamos estava nublado. Então, Deus queira que domingo esteja nublado também. Eu acho que, para o bem do espetáculo, facilita, ajuda. Dá uma seguradinha aí, Guto. Valeu, gente. Obrigado a todos que participaram aqui da entrevista coletiva pós-jogo.